E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e hoje nós temos uma videoaula de História. O tema é Revolução Industrial. Um processo marcante que influencia até os dias de hoje, mas também vamos entender a origem e também como se desenvolveu o processo de Revolução Industrial. Um marco muito importante ocorrido aí durante a Idade Moderna. Bom, nós tivemos a primeira fase da Revolução Industrial por volta do século XVIII. A tecnologia até então se restringia ao ferro e ao vapor. Os setores de destaque nós podemos pontuar que eram o setor agrícola, o setor têxtil, o setor siderúrgico e a localização basicamente era na Europa Ocidental, com destaque para Inglaterra, França e Bélgica. Importante colocar que a Inglaterra é sim considerado o berço da Revolução Industrial. É claro, isso apoiado logicamente nos grandes núcleos urbanos e também nas primeiras indústrias que se utilizavam das máquinas a vapor. Bom, a Revolução Industrial também teve uma segunda fase já no século XIX. Bom, no século XIX as tecnologias elas mudaram um pouquinho. Nós tínhamos a presença do aço e também do petróleo. E aí começa a aparecer algo que muda realmente a humanidade e também o funcionamento da dinâmica industrial, a eletricidade. Bom, os setores de destaque passam a ser modificados e nós temos ali uma participação já do setor automotivo, do setor petroquímico, também do setor metalúrgico e a localização também é alterada. Além da Europa Ocidental, nós passamos a ter núcleos industriais significativos e potentes, muito especializados também no Japão e nos Estados Unidos. Ou seja, já transcendendo aquela ideia de Europa, Europa como centro e berço da Revolução Industrial e detendo todos as façanhas, as descobertas. Nós já temos aí descobertas e inovações oriundas dos Estados Unidos e também do Japão. Bom, mas aí, o que houve de consequência com a Revolução Industrial? Bom, nós temos aqui alguns itens para serem comentados. Primeiro, consequências econômicas. Nós tivemos um fortalecimento do capital. Então a ideia do capitalismo passa a imperar, a ideia da produção em série, a ideia da exploração de uma mão de obra também. Nós também tivemos a ideia do crescimento econômico e na prática nós vimos grandes nações se reerguendo com base nas ideias da Revolução Industrial. Eu digo nas ideias da Revolução Industrial porque a Revolução Industrial ela trouxe um pacote de ideologias de produção, aquela ideia de larga escala, de uma produção em série, das rotinas do trabalhador urbano. E falando sobre o trabalhador urbano, é importante destacar o trabalho assalariado, ou seja, a venda da força de trabalho em troca de uma remuneração. A mudança do centro econômico acontece, Antes a ideia de trocas ali por meio do Mediterrâneo passa então ao norte do continente europeu também e aos Estados Unidos, com ali ênfase ao Oceano Atlântico, ou seja, uma ideia de uma economia transoceânica muito funcional. No segmento da política nós tivemos outras grandes mudanças. O surgimento de teorias opostas ao capitalismo. É importante citar aqui Karl Marx e a ideia do Manifesto Comunista e também da obra, que não foi concluída, mas uma obra enorme com vários volumes, chamada O Capital. Destaque para Karl Marx e o seu companheiro Friedrich Engels. Bom, mas vamos voltar à Revolução Industrial. Nós tivemos então o desenvolvimento das ideias que fomentavam o liberalismo econômico, a ideia da propriedade privada. E essa ideia foi, claro, encabeçada por grandes pensadores, principalmente pensadores ingleses, ligados aí à teoria do direito à propriedade privada, como Adam Smith. Bom, nós temos aí também consequências no âmbito social e no âmbito ambiental. Vamos primeiro para o social. No segmento social nós tivemos o êxodo rural, ou seja, o fluxo das pessoas do campo para as cidades, os núcleos urbanos passaram a ser fortalecidos. Lembrando, um adendo, é importante lembrarmos que durante o feudalismo a sociedade era totalmente ruralizada.
Nós tivemos então o pré-capitalismo e o capitalismo de fato. E a Revolução Industrial, ela ocasionou essa catapulta. As pessoas partiram do campo em busca de oportunidade nas cidades para o trabalho industrial. Bom, nós tivemos o surgimento da classe operária, aquela classe que vendia a sua mão de obra em troca de um salário, e o enfraquecimento dos laços familiares, pois as pessoas começaram a ter determinado distanciamento, pois naquela época o homem ou a mulher também já trabalhavam e exerciam um ofício, então os laços familiares foram modificados sim, é importante ser dito. Bom, como consequências ambiental, nós tivemos o aumento gigantesco, um aumento exorbitante nas questões que envolvem poluição e também o abundante desperdício de recursos hídricos, além da poluição das águas também. E o ar, então, nem se fala. Nós tivemos uma polêmica bem grande envolvendo o rio Tâmisa. Dê uma pesquisada, vale a pena. O rio Tâmisa, um rio da Inglaterra, que ficava próximo ao parlamento inglês. Bom, a maior extração da matéria-prima também, ou seja, esgotando determinadas matérias-primas, e a escassez de recursos minerais também. É importante lembrarmos que a Revolução Industrial, de determinado ponto de vista, foi considerada um sucesso. A gente pode colocar que a primeira Revolução Industrial dura então de 1750 até 1840, principalmente quando a burguesia domina a política inglesa. E é importante lembrar que essa mesma burguesia vai investir em novas tecnologias e no aumento de produção também. Bom, nós tivemos também vários contextos. Nós tivemos, por exemplo, uma revolução agrária durante esse período de Revolução Industrial, que era uma ideia de produção para o mercado externo, o trabalho agrário também passou a se tornar assalariado. Nós tivemos aí também algumas consequências muito significativas, como o aumento da produtividade e da técnica agrícola, isso até para o bem, para a produção de alimentos foi fundamental, e o êxodo rural também volta a ser citado, porque nós tivemos camponeses que migraram e outros que foram forçadamente retirados dos campos. Por isso, então, nós tivemos núcleos urbanos sendo locais que ficaram abarrotados de pessoas, surgindo também aí alguns problemas urbanos, que, é claro, vão persistir em várias grandes capitais, mas hoje, nas capitais europeias, alguns problemas urbanos já foram sanados, ao contrário de problemas urbanos brasileiros. Mas isso é tema para uma outra videoaula. Bom, a lucratividade, a ideia do capital circulante também foi preponderante, e a partir daí nós tivemos um reinvestimento. A tecnologia passou a ser passou uma escala evolutiva gigantesca. Com a Revolução Industrial nós tivemos aí patamares tecnológicos sendo rompidos ano após ano. Bom, dentre as problemáticas e consequências que nós podemos citar da Revolução Industrial, para finalizar esse vídeo, nós podemos citar que passou a existir uma relação desigual entre capital e trabalho, entre o que você trabalha e produz e o que você recebe. Nós tivemos também o surgimento de uma teoria que se chama mais-valia, com base em Marx, que retrata justamente esse contexto, uma disparidade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. O trabalho tem um valor diferente da sua produção, o que na prática está equivocado. Mas alguém detém os bens de produção, as máquinas, e essa pessoa vai oferecer um salário, e quem está disposto acaba aceitando, até por uma questão de sobrevivência, e acaba surgindo uma mais-valia, uma diferença muito grande. O trabalhador, na verdade, é uma espécie de mercadoria, isso não mudou até os dias de hoje. Que cara mais engraçado! Infelizmente, E no final das contas nós também tivemos uma alienação ao trabalho. O que seria alienação ao trabalho? Explico. Alienação ao trabalho significa que, sem conhecimento do processo de produção, o trabalhador ele vira uma engrenagem, ele é na verdade uma peça substituível. Se ele faltou, alguém pode ser substituído, e no final das contas também vamos ver aí com a segunda e a terceira Revolução Industrial que o trabalhador, além de ser uma peça substituível por outro ser humano, ele passa a ser substituído por outras máquinas também. Bom, gente, essa foi uma videoaula bem curtinha sobre Revolução Industrial, deixando claro que nós citamos alguns detalhes bem importantes, mas falamos apenas da primeira Revolução Industrial, esta que ocorreu durante a Idade Moderna e foi
rapidamente, né, disseminando novas técnicas e tecnologias de produção e mudou, é claro, a vida das pessoas que moravam no continente europeu, principalmente nos Estados Unidos e também no Japão, trazendo essas pessoas do campo para uma nova vida urbana. Bom, gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Valeu!